Nós estamos falando um pouquinho sobre novos níveis. E semana passada eu ministrei uma palavra de manhã sobre o Espírito Santo. Se você quer novos níveis, você precisa estar com o Espírito Santo, não adianta. Se você não ouviu, ouça, assista lá. Palavra boa. E hoje eu queria trazer um efeito poderoso que a igreja experimenta quando ela vive em unidade. E eu confesso aos irmãos que quando eu li esse texto, eu estou lendo muito Efésios, e Deus ministrava no meu coração os textos de famílias lá do Antigo Testamento, e a própria pessoa de Jesus, o que ele falava e vivia sobre unidade. Eu comecei a perceber que unidade nunca nasceu na terra. Unidade não é um assunto terreno. Porque alguns pensam viver unidade, mas só está na uniformidade. Uniformidade é bem diferente. Você vai para uma empresa, você vê o povo todo de uniforme. E você pode pensar assim, nossa, esse povo é unido. Eles estão todos iguais, vestindo a mesma coisa, com o mesmo emblema, e eles têm uma aparência ali. Só que isso não é unidade. A unidade, ela é algo muito mais profundo. E hoje eu queria pensar com você sobre isso, porque o chamado à unidade no Espírito é um chamado de Deus para nós. Você pode falar assim, o chamado à unidade do Espírito é uma obra de Deus, é um convite de Deus. Então nós não podemos negociar os convites de Deus, nós não podemos negligenciar convites do Espírito Santo. Há uma passagem riquíssima na Bíblia, mostrando que Jesus, ao falar para os seus discípulos, em que eles deveriam permanecer em Jerusalém, unidos, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles só foram revestidos de poder, porque eles permaneceram unidos em Jerusalém, clamando e aguardando a descida do Espírito Santo. Então a igreja que pensa que ela não necessita de um revestimento do Espírito Santo, ela está na tendência do fracasso. E como que a igreja experimenta mais revestimentos, mais derramamentos do Espírito? Quando ela busca em unidade a presença de Deus, ou busca em unidade essa vivência ainda mais com o Espírito Santo de Deus. Quem aqui quer experimentar a unidade do Espírito nessa manhã? Eu quero. O texto vai dizer assim, a partir do verso 1: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Repare essa expressão aqui, irmãos. A esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pai, essa é a tua palavra. Batiza-nos nessa manhã com uma unção de unidade. Derrame, Senhor Deus, do teu Espírito uma porção, uma vivência, uma visão clara de que se formos unidos no Espírito, Senhor, outros níveis iremos viver. Nós experimentaremos coisas maiores. Por isso, venha com a tua palavra na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia, por favor. Eu queria pensar nessa introdução com você, que é de extrema importância nós entendermos que a unidade é uma visão de Deus para a igreja. E durante muitos anos, esse assunto, ele tem sido alvo de muitas discussões nas religiões, e muitas vezes até discussões contrárias à igreja evangélica, à igreja de Cristo, ou à igreja que Deus estabeleceu na terra a partir de Cristo, e não a partir de um homem ou de uma mulher.
Essas discussões, elas começaram a desenvolver declarações do tipo: esse povo que se chama evangélico, eles não têm unidade, até porque eles têm 3 deuses. Ou seja, o que eles alimentam já parte de triunitário, 3 pessoas. Eles dizem que tem o tal do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como que eles podem experimentar e vivenciar em unidade, se tem 3 deuses lá? Outras religiões alimentam que o povo evangélico, ele também não vive a função da unidade, porque vive nos seus embates teológicos. Então o presbiteriano pensa de um jeito, o assembleiano pensa de outro, o batista pensa de outro. E aí essas religiões colocam como um povo que está em desordem, um povo que não tem unidade. Então alimenta-se o quê? De que esse povo que se chama igreja, povo santo, eles não conseguem conviver uns com os outros. Eles não têm esse movimento de palavra, de relacionamento, de entrosamento, de unidade. Então nós temos algumas falácias no mundo, ou até em outras religiões, podemos dizer assim. No entanto, se você olhar o que de fato está acontecendo, nem tudo que dizem é mentira. De fato há, em muitas igrejas ou denominações, suas visões do tipo: a nossa está certa, a outra está errada. O que o batista pensa é até interessante, mas o que nós pensamos é o correto. Infelizmente, temos isso. Mas você olha em religiões que a centralização está em cima de um homem. E dentro dessa visão desse homem, há uma hierarquia. E tudo que esse homem fala tem que discorrer, e todo mundo tem que viver. E esse grupo fala que é isso que é a unidade. Nós estamos em unidade. Mas essa não é a unidade no Espírito. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. O pastor João pode falar sobre unidade, mas se você se unir a mim, você está falando de pessoa. Agora, quando nós trazemos a palavra, a visão de Deus, e nos unimos no Espírito Santo de Deus, nós estamos dizendo que a nossa única forma de viver, de pensar, de agir, tem a ver com o Espírito. E no Espírito não há divisão. Glória a Deus até aqui, amém? Então, diante disso, nós não temos 3 deuses. Eu sou filho, eu sou pai, eu sou marido, e um dia eu serei avô. Eu sou 4 pessoas? Ou serei 4 pessoas? Não, eu sou a mesma pessoa. E diante desse movimento de eu ser a mesma pessoa, eu apresento funções distintas. Por pai, eu cuido das minhas filhas. Por marido, eu sou companheiro e protetor da pastora Débora. E ao mesmo tempo, eu sou pastor. Então eu tenho uma missão para desenvolver. Não sou 3 pessoas. Então a Trindade é a mesma coisa. Você tem 3 pessoas distintas? Não, você tem a mesma pessoa, mas com funções nessa pessoa distintas. Então não pense que são 3 pessoas, senão você vai colocar aquilo que eu falei semana passada, você vai colocar uma hierarquia. Tem o 1, o 2 e o 3. Aí o 3 você deixa de lado, o 2 você até valoriza, mas o 1 você destaca mais. E não é pódio, Trindade não é pódio. A Trindade envolve um só ser, em essência, no mesmo Espírito. E esse Espírito, ele vai trazer essa multiplicação de 3 em 1 em cima das funções. Deus criou, o Filho foi o Redentor, e o Espírito vem e coloca esse Pai, esse Redentor no nosso coração, selando esse Espírito da promessa em nós. E isso, irmãos, é poderoso, porque diante de todas essas críticas, nós temos que começar a repensar o que de fato nos une, ou pelo que, ou por quem vivemos unidos. Há um movimento lindo na cidade que fala sobre a Semana de Avivamento. Eu fiz e faço parte desse movimento com mais de 200 pastores. E às vezes o grupo fica lá meio jururu, quieto.
E essa semana eu estava aqui no gabinete e eu mandei uma mensagem no grupo: olha, estou com saudade de vocês, estou orando por vocês, não estou carente, só estou com saudade, é amor mesmo. E o grupo se manifestou lá, foi um monte de coração, um monte de foguinho, mexeu no grupo, talvez as lembranças do passado, né? Legal. Mas o que eu quero trazer nessa manhã para a igreja, que Deus ministrou muito ao meu coração, é que não era a visão de Paulo dizer que não existia unidade. Paulo, aos Efésios, vai mostrar que já existia o quê? Unidade. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver essa mensagem dele pregando e anunciando a visão da unidade do Espírito na igreja. Permaneçam juntos, sejam constantes, sejam firmes, resistam o mal, isso em coletivo. Mas por que Paulo está declarando esse trecho para a igreja aos Efésios e para nós hoje? Porque a tendência do diabo, a vontade de Satanás é colocar o quê? Divisão no meio do povo de Deus. E por isso que algumas falas são verdadeiras. Então eu olho hoje, eu não tenho nenhuma dificuldade de me assentar, como eu falei, o papai da Bela, assembleiano, a mamãe também, e sentamos à mesa e conversamos e não teve um assunto difícil, só dando risada, experiência e uma coisa linda. Então nós não temos dificuldade com isso. Aonde que a dificuldade entra? Quando nós fugimos dessa visão que Paulo vai mostrar na sua carta, da preservação da unidade. Então olha para o lado e fala para essa pessoa assim: já existe unidade, é só preservar. Aí que está o detalhe, irmãos. É aí que está o detalhe. Eu destaco o verso 3, que Paulo vai falar: esforçando-vos. Eu estou na versão ARA aqui, que é uma versão que é mais profunda aqui a tradução. Esforçando-vos diligentemente por preservar, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, pastor, acho a unidade legal. A unidade, ela tem a ver com a visão do Espírito. A unidade tem a ver com o propósito do Espírito, da igreja avançar. Sozinho você faz até mais rápido, alguém disse, mas em unidade, em coletivo, parceiros, em comunhão, você chega muito mais longe. Então eu estou entendendo isso. Agora eu quero que você entenda, e Deus ministra ao seu coração, de que isso tem que partir do Espírito e não da terra. Porque se partir uma unidade da terra, fracassa. Base bíblica para isso, Gênesis 11. Um homem chamado Nimrod tem uma ideia brilhante. Só que não. Ele decide construir uma torre. Eles descobrem tijolos e argamassa. E porque eles descobriram tijolos e argamassa, eles têm uma coisa assim: nossa, agora a gente vai bombar. Agora nós vamos fazer o que a gente sempre quis fazer. O quê? Chegar no céu do nosso jeito. Então descobriram tijolos e argamassa, se uniram numa visão terrena, e agora eles decidem dizer e construir uma torre que ia deixar da terra até tocar o céu. Nas entrelinhas, Nimrod, que foi o primeiro homem a aprisionar pessoas na história, colocar algema e trazer como escravo, esse homem, ele comanda um exército. E esse povo diz: esse homem tem uma visão, e nós vamos nos unir a que ele está dizendo. E eles começam a construir o quê? Uma torre que seria construída na terra até chegar no céu. Qual era o objetivo de Nimrod e desse povo? Nós vamos cutucar, nós vamos falar: Deus, nós queremos te dizer para fazer isso, isso, isso e isso. Ou seja, nós mandamos e o Senhor obedece. Aí Deus olha do céu e fala assim: peraí, tem uma coisa errada. Deixa eu dar uma olhada lá embaixo para ver o que esse povo está construindo. Deus está caçoando deles. Porque Deus, onde estiver, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. De onde Ele estiver, Ele está vendo tudo.
Mas eles dizem, deixa eu lá embaixo dar uma olhadinha. E quando Deus chega lá embaixo, o que ele faz? Ele bagunça tudo. Vocês querem falar uma língua só? Vocês querem ter esse espírito de unidade terrena? Vocês estão pensando que vocês vão mandar em mim? Então agora eu vou confundir todas as línguas. E aí veio essa multiplicação poderosa das línguas. Unidade terrena poderá ser um fracasso. Unidade terrena pode desenvolver uma construção de império, de poderio, de ganância. Mas quando a unidade é no Espírito, é o céu que desce. Amém, irmãos? Porque a visão é celestial. A primeira unidade da Bíblia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quais são as suas ações? O Pai constrói tudo, o arquiteto. Ele diz, eu estou construindo para vocês, mas virá, olha a promoção que o Pai dá para o Filho. Ele promove a chegada do Filho. Então ele levanta os patriarcas, os profetas. Então e as construções têm tudo a ver com o Messias. Você vê a tenda, você vê o tabernáculo, você vê todas as simbologias da arca, das argolas. Você lê Êxodo, você lê Levítico, tudo aponta para a vinda do Messias. E a partir desse Criador, levantando os seus profetas e patriarcas, há uma promoção, promover de que o Messias viria. Isaías diz que ele era o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí vem Jesus Cristo no ventre de Maria. E esse ventre agora recebe vida, mesmo mistério. E o texto vai dizer que os homens, pastores, sacerdotes, você vê até a estrela saindo de um lugar, indo até aonde Jesus estava, porque na hora que Jesus nasceu, tudo parou, no céu, na terra, debaixo da terra, todos teriam que olhar para o Messias, o prometido, aquele que o Pai usou, homens e mulheres, para declarar a vinda dele. Agora Cristo nasceu, então toda a humanidade estaria sabendo, ou estava sabendo, de que o Filho de Deus, prometido e declarado, tinha nascido. Agora o Filho nasce, todos estão sabendo, e Deus, na pessoa de Cristo, começa a dizer, olha, eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Novamente, ele está promovendo alguém. É o Espírito Santo que descerá sobre vocês e permanecerá com vocês. Eu subirei. Atos 1 diz isso. Eu tenho uma ascensão, assunto aos céus, Cristo surgindo aos céus. Os anjos estão ali olhando para os discípulos. Por que vocês estão olhando para o céu? Ele vai voltar. Ali é a promessa da segunda volta de Jesus, da volta de Jesus. E a partir daquele momento, o Espírito Santo batiza todos aqueles que estavam ali, 120, e a igreja começa guiada, dominada pela ação do Espírito Santo de Deus. E lá em Apocalipse, veja, começou em Gênesis, lá em Apocalipse, nos últimos capítulos, você vê o Espírito Santo e a noiva, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia! Então é do início ao fim, entendermos essa visão do Espírito sobre a igreja. Por que viver essa unidade? Por que é tão difícil viver a unidade? Olha para a sua família. Quando a coisa não está funcionando, é tenso. Seus filhos não estão em unidade com você. Quando você fala, cada um vai para um canto. A palavra, em primeiro lugar, preservar a unidade do Espírito. Como é que eu faço isso? A palavra preservar, irmãos, ela significa manter-se em bom estado. O contrário também é verdadeiro, alterar-se, abortar ou falecer. Então quando você olha para essa expressão de Paulo, ele está falando assim, olha gente, igreja de Éfeso, vocês têm que se manter em bom estado. E é uma figura, um símbolo que Jesus usa em Mateus, mostrando que a preservação, ela tinha a ver com o quê? Com o sal. Então se você for ler um pouco sobre a questão do sal, você vai ver que nos tempos antigos não tinha geladeira. Então o sal ele vinha para o quê? Preservar a carne. E o sal ruim era guardado em depósito. Olha a funcionalidade do sal. Quando o sal estava velho, não servia para mais nada, entre aspas, era depositado, guardado nos porões.
Quando dava neve, vinha neve, o que se fazia? Esse sal era lançado sobre a neve. E ele era esmagado na neve, além para derreter, para que as pessoas também não escorregassem, e também a própria plantação não se perdesse. Então, mesmo diante desse quadro, Jesus vai mostrar: olha, você é sal da terra e você é luz do mundo. E o que tem a ver eu ser sal da terra? Você precisa preservar a unidade, preservar a comunhão com os irmãos, tem que preservar, mesmo nesse sistema que está aqui, do domínio das trevas, você veio para salgar esse mundo, e não essa coisa horrorosa do mundo vir e encobrir esse sal. É por isso, irmãos, que a vida sem Cristo, ela é amarga, ela é sem sabor, ela não tem doçura, ela não tem uma expressão de vida. Nós ouvimos isso recentemente, pessoas dizendo: olha, eu já fui em várias religiões, eu já fui em vários lugares, mas eu entro vazia, eu saio vazia. E aí as pessoas disseram para ela assim: olha, o que está faltando na sua vida é o quê? É Jesus, é o Senhor. Então, se você está se sentindo aí vazio, vazia, tem que se perguntar: onde é que Jesus está na sua vida? E Paulo está mostrando isso aqui para a igreja: olha, você precisa manter isso. Paulo escreve essa carta, como eu disse, preso em Roma. Ele afirma a importância da igreja manter a unidade ao ponto de demonstrá-la. Vocês têm que preservar esse intuito da unidade no coração de vocês, entre vocês, porque isso vai ser demonstrado. Quando a igreja faz caminhada de oração, eu recebo mensagens: pastor, o senhor pode passar na minha rua? Pastor, eu vi, a caminhada foi linda. A unidade do povo, é o sal andando, é o sal saindo desse ambiente aqui e andando e trazendo sabor o quê? Às vidas, às realidades. Mas, irmãos, Jesus, ele vai falar sobre isso também. Olha o que está em João 17, de 20 a 23. E aqui a gente para, porque Paulo está falando sobre unidade no Espírito, mas Jesus, ele vai subir o nível. Olha o que ele vai dizer em João 17, 20 a 23. Ele separa o capítulo inteiro para falar sobre unidade. Minha oração, a partir do verso 20, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Uma igreja unida no Espírito, ela ora até por aqueles que vão se converter. Nós não oramos só pelos da casa, amém? Mas você ora por quem? Por aqueles que ainda vão crer no nome de Jesus, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus, irmãos, está separando aqui 3 blocos. Ele está orando pelos discípulos, ele está orando por aqueles que ainda iriam crer, ele está orando por ele está dizendo assim: olha, é preciso uma unidade com Deus, é preciso uma unidade com o povo, os discípulos, e é preciso ter uma unidade com Deus e os discípulos, clamando por aqueles que irão crer. E a minha pergunta hoje é: temos orado assim? Será que a igreja hoje ela tem orado mais pelos pedidos das bênçãos de Deus sobre ela? Ou será que nós temos dito assim: Senhor, salva o meu vizinho, salva esse morador, salva essa família, salva esse lar, salva o meu marido, salva a minha esposa, salva os meus filhos, Senhor, salva essa comunidade. Porque se você se juntar a esse movimento de oração, de unidade, os céus vão se abrir. A unidade na terra, ela na igreja, no Espírito, ela libera os céus e as suas bênçãos se multiplicam sobre a sua realidade. Quantos creem nisso? É a unidade. A unidade, irmãos, no Espírito, ela está em sintonia com o céu. E eu fico imaginando Deus olhando para um povo unido na terra em espírito, que é o espírito que começa a gerar.
É o Espírito que é o agente, irmãos, da Trindade. Quando Deus disse haja, o que o Espírito Santo fez? Foi. Então o Espírito Santo é o agente. É o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que te quebranta. É o Espírito Santo que faz você chorar. É o Espírito Santo que faz você vir para o altar. É o Espírito Santo que cura você. É o Espírito Santo que começa a se mover em você. Ele libera os dons, ele libera as palavras. Ele começa a te convencer, ele te envia, ele te guia. E é esse Espírito que vai enviar o Filho de Deus para buscar o que? A sua noiva, a sua igreja. Então o Espírito Santo, ele é o agente. Ele é o agente. Ele é o agente de transformação, de mudanças. Por isso que eu olho para esse momento de Jesus e eu vejo que ele está em unidade. Mas parou aqui? Não, ele vai para Atos 2, em unidade novamente. Aí o Espírito Santo desce. Quem está entendendo isso aqui, amém? Glória a Deus. Pastor, o assunto de unidade, ele é importante. Mas eu queria uma palavra assim, não, irmãos, a unidade vai atrair as bênçãos de Deus. Quando tem gente doente aqui, enfermo, essa pessoa vem, se reúne aqui, 2, 3, 5, ora, que os milagres acontecem? Porque a gente ora em nome de Jesus, em unidade, em fé, e essas pessoas são curadas, são transformadas. Então quando você, por isso que a Bíblia diz, é tão lindo, né? Onde 2 ligarem na terra, Deus vai ligar nos céus, aleluia. Esse é o movimento de unidade. Essa unidade é a unidade que Deus nos ajuntou no mesmo corpo que é a igreja, sendo o seu povo espalhado por todo o mundo. Essa unidade, como eu disse, não nasceu na terra. O que precisamos ter em mente, igreja, é que a expressão dessa unidade, como eu disse, já existia, e Paulo está rogando. Olha como é que ele vai dizer: rogo-vos. Esse rogar era uma súplica, era um clamor do apóstolo Paulo. Ele fala isso em Romanos 12, é uma expressão de desespero. Nós temos que nos unir, nós precisamos viver essa unidade no Espírito. E quando eu olho para tudo isso, eu percebo que esse desespero de Paulo não era uma unidade terrena, material ou literal. Era um clamor para que a igreja de Éfeso vivesse a unidade do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Eu entendo isso. Porque essa igreja experimentou os melhores dons, ou os dons, os milagres, o avivamento poderoso em Éfeso. Ela vivenciou isso. Só que essa igreja começou a se isolar em blocos. E aí quando você vê tem a manada, deixa um pé para trás para você ver o que acontece. Os bichos, os devoradores só estão olhando aquele que está se desviando lá, saindo de lá. E o leão pega. Então quando Paulo está mostrando isso para a igreja de Éfeso, olha, vocês precisam ver unidade no Espírito, porque senão os milagres, as curas, os dons, vocês vão olhar para isso e vão achar que vocês que têm todo o poder, e vocês vão amar mais essas coisas do que o Espírito. Irmãos, o que acontece com a igreja de Éfeso? Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Apocalipse, está falando de qual igreja? A mesma igreja que Paulo disse: permaneçam, esforcem-se, perseverem, tenham esse espírito de preservar a unidade. Paulo está rogando isso, e nessa manhã eu não sou apóstolo Paulo, longe de mim, longe demais, mas eu quero declarar a palavra de Cristo, a palavra de Deus que Paulo usou, escreveu aqui por meio do Espírito Santo. Irmãos, o seu pastor está rogando: precisamos permanecer e perseverarmos na unidade do Espírito Santo de Deus. É na unidade do Espírito. Não pode ser na unidade da carne, não pode ser na unidade da visão do A, do B, do C, não, é a visão do Espírito Santo. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios 2, 11 a 14: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelo que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora,
Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao quê? Olha que aliança, o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Irmãos, os judeus, eles tinham costume de quê? Até hoje, não comer carne de porco. Eles não queriam comer carne de porco. Os judeus queriam guardar o sábado. Aí agora, irmãos, tem uma leva nova que teve essa multiplicação. Vem os gentios, que inclusive somos dessa descendência, inclusive nós somos os gentios dessa geração. E aí o judeu vai assim, nós vamos fazer isso. E aí está no mesmo templo, no mesmo lugar, gentios e judeus, um do lado do outro, assim, olhando, você come carne, o outro não come, lá não sei o que, outro faz isso aqui. O que começou a acontecer? Não queriam mais suportar um ao outro. Mas quem é que foi que salvou os gentios, irmãos? Qual o nome dele? Jesus. E o sangue de Cristo na nova aliança estava sobre quem? Só os judeus? Sobre também os gentios. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Vai começar a aparecer um monte de gentio aqui. Vai começar a aparecer até judeu aqui. Glória a Deus. Vai começar a aparecer estrangeiros aqui, amém? Vai começar a aparecer aqui pessoas que vão assim, olha, minha vida está torta, eu estou perdido, eu não sei mais o que fazer, mas olha, eu quero esse Jesus aí. O que a igreja vai ter que se unir? A pessoa primeiro não, ela vai ter que se unir ao Espírito Santo e ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Esse Espírito Santo, ele quebra as barreiras da pessoa de Cristo. Ele entra nos corações e ele elimina as divisões. Aleluia! É por isso, irmãos, que a gente ao olhar para isso aqui, nós vamos entender que a preocupação desses dois grupos era com as suas visões, elas eram bem distintas. É por isso que Paulo escreve, inspirado por Deus, conserve a unidade. Porque esse negócio de guardar o sábado, de vocês não comerem da carne, do porco, você que quer vivenciar isso, quer comer, viu? Eu destruí esse muro de inimizade. Pode sentar um do lado do outro. Não quer comer carne de porco? Não come. Mas respeite o outro que está querendo comer. Glória a Deus, aleluia. Não, você é vegetariano, vegano. E quem come carne está matando os bichos. Para com esse negócio, bênção. Você está entrando aqui, ó, e Paulo estava assim, olha, preservem a unidade. Jesus venceu essa quebra toda aqui de desunião. Não, eu sou batista, eu não vou lá na igreja presbiteriana, porque lá, bobão, vai lá. Hoje, o pastor que eu mais ouço é o Hernandes. Como esse homem me inspira. Quero chegar com esse cabelo branco, desse fogo que ele carrega. Então a gente às vezes fica ouvindo gente na internet que não te acrescenta em nada. Aí você começa a balançar toda a tua teologia, a Bíblia, começa a balançar tudo. Essa semana eu vi um pastor descendo o cajado nos coach, né? E eu não bato nos coach, não. Eu só acho que o coach tem que ficar no lugar dele. E os pregadores também no lugar dele. Amém? E aí, não, porque você levanta cedo para ouvir os coach, 5 da manhã. E é verdade. Tem gente que já levanta já com o Pablo Marçal, já não. Divindade Marçal, fala. Sabe o que você fez? Você colocou a unidade terrena na frente da unidade no Espírito. E aí você quer trazer o que o Marçal, nada contra o Marçal. Está lá o Marçal. E vem o Marçal para a igreja. Aí senta o grupo dos Marçals. Aí senta o grupo da Dona Tatá. Aí senta os outros lá no fundo dos penteca. Aí senta os mais tradicionais de um lado, né? Aí senta o outro que já quer dar um som do helicóptero. Aí fica um monte de grupo na igreja. Fala assim, ó, peraí. Esse camarada aí não come carne, mas eu como. Esse dá glória a Deus, mas eu não dou. Esse outro aí gira, mas eu não sei o que é isso. Esse outro aí fala lá dos... A pergunta é, a unidade é no A, no B, no C, não, a unidade é no
Espírito. Não, pastor, porque eu estou ouvindo agora a mulher aí falando, olha, rapaz, tem que ver como é que ela faz. Olha, o negócio aí é pá, pá, pá. Aí vem outro, pastor, porque a gente está não sei o que, assim, assim. A pergunta é, está na unidade no Espírito? Primeiro tem que ser no Espírito. Aí o apóstolo Paulo está vindo com força. Ei, preservem a unidade no Marçal, é isso? Preserve a unidade no pastor João, é isso? Preserve a unidade em Paulo, é isso? Não é assim, preservem a unidade no Espírito. E ele continua. Por quê? Porque ele coloca isso aqui como possibilidades para nós. Primeira possibilidade de preservar, precisamos viver de maneira digna da vocação. Irmãos, essa palavra aqui está lá no verso 1. Digna da vocação. O que essa palavra digna significa, irmãos? Essa palavra quer mostrar para nós equilíbrio entre o conhecer e o praticar. Não basta você só se informar. Ser digno da vocação é você ter o conhecimento da unidade e você exercitar a unidade na terra. Eu sei que a unidade é bom, estou cheio de informação. Você vive? Por isso tem que ter esse equilíbrio, senão você só se informa e você não consegue praticar. Você sabe que é certo, mas não executa. Então a vocação, o chamado de Deus, é que a gente possa viver dignamente de um aprendizado de unidade, de experimentarmos de uma vivência com o Espírito e com o povo. Irmãos, na sexta-feira aqui, nós estamos adaptando um formato diferente do sexta deles. A mulherada está tudo unida, irmãos. E não precisa nem ter assunto, cria-se um assunto com as mulheres. Agora, homem, irmão, pelo amor de Deus, você coloca dois homens sem se conhecerem e começa. Valeu, foi? Mulher, você tem que fazer assim, puxar. Homem não. Aí o que nós fizemos aqui? Dividimos aqui quase 100 homens aqui, nos grupos pequenos, e os homens começaram a conversar. Fizeram o grupo. Irmãos, eu me reuni com os adolescentes. Eu penso nos adolescentes, conhecedores da palavra, eu fiquei impactado. E falando de Jesus, e falando disso, eu falei assim, vocês estão vivendo tudo isso mesmo? Mas um vai aperfeiçoando o outro. E aí você vai crescendo nessa comunhão do Espírito. Já o problema do outro me edificou. O outro venceu um problema, já me edificou. Aí eu estou meio resistente, seguro, já começa. Então, na unidade do Espírito Santo, você começa a compartilhar, a crescer e desenvolver isso. Era a mesa deles. E eu perguntei para alguns homens, quanto tempo você não senta com homens à mesa? Pastor, eu nunca fiz isso, meu pai nunca me ensinou isso, eu não sei o que é isso. Agora eu estou feliz, pastor. Estou conversando com A, estou conversando com B, estou conversando até com o pastor da igreja. É o espírito de unidade na igreja. É você conhecer a pessoa, porque Deus te conhece e você conhece Deus. É você amar o outro, porque Deus te ama e você ama o Senhor. É você se importar com o outro, nesse espírito de excelência, de caminhar, de se desenvolver. Por quê? Porque o Espírito Santo faz isso na igreja. E aí quando a gente fala assim, galera, temos um terreno para capinar aí. O que vai acontecer com esses 100 aqui? Em unidade, em comunhão, na visão, todo mundo lá. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Por isso que o diabo é especialista em quebrar e dividir a igreja. Porque cada um para um lado. Cada um vai para um canto. Coloca o pastor com um medalhão. A outra lá não se relaciona com ninguém. E aí fica todo mundo fazendo um monte de coisa e os medalhões estão lá. Não. É povo no povo, é gente na gente, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram, é fazer comida, é chorar. Irmão, sexta-feira eu estava aqui e eu fiquei até o final com eles. E eu fiquei reparando eles limpando mesa, lavando, tirando. Tem homem que come, irmão. É só pegar a colher assim, au. Aí come, cai aqui, cai para cá, cai aqui. Eu disse, como é que consegue? É homem comendo errado. Aí eu fui falar, sei lá, os homens comem tudo errado. Irmãos, o camarada saiu do meu lado, foi até o Felipe. O Felipe saiu do meu lado e já foi andando. Pensei que ele ia até brigar comigo. Pegou o tapete de uma vez só, pegou os 3 tapetes juntos aqui. Falei assim, ó. Eu falei, que é isso? Que fúria. Espírito de unidade. Você está entendendo? Ainda fomos chupar sorvete quase meia-noite. Precisamos, irmãos, em último lugar,
além de preservar, além de entendermos essa vocação, é suportar uns aos outros. E aqui eu fecho, quero chamar a banda aqui. Aqui está o ponto mais desafiador. Olha o que vai dizer o verso 2. Completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando. E a pergunta é, por que Paulo está escrevendo para suportar? Paulo já estava, irmãos, de antemão, percebendo que é difícil suportar ou seria. Então Paulo está falando assim, olha gente, tem um processo para vocês seguirem aí na unidade. Sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, mas ele vai para um nível assim muito profundo agora, e suportem. Não te dá assim um frio na barriga, assim, meu Deus, eu tenho que suportar aquela criatura. É isso que está escrito. Pessoas que vão pensar diferente, interpretar diferente, vão lidar com as formas diferentes. Mas Paulo declarou antes, no que se refere ao equilíbrio, tem a ver com o Espírito. Quando eu discordo, posso manter o equilíbrio ao discordar. É difícil, mas é possível. O Espírito Santo nos dá equilíbrio, amém, irmãos? E é justamente porque as pessoas não se suportam que elas se dividem. Se você quer escrever uma frase, por que as pessoas não aliás, o que elas se dividem? Porque elas não se suportam. Eu não suporto essa pessoa, então eu me divido com ela. Eu rompo. Humildade foi uma palavra que nos tempos antigos ela era usada como sinônimo de fraqueza. Então quando alguém dizia assim, Elias é humilde, nos tempos antigos ele era fraco. Essa era a conotação inclusive dos próprios exércitos. E aí o que Jesus faz? Jesus ele vem estabelecer a respeito dessa palavra ser humilde como uma virtude. Ele é a virtude, ele é humilde. Por isso, bem-aventurado os humildes, porque herdarão a terra. Quer herdar a terra? Quer conquistar? Quer romper? Quer avançar? Seja humilde. Como é que Jesus fez isso? Lavou os pés dos discípulos. E suportou Pedro até o final. Suportou Judas até o final e mandou ninguém embora. Glória a Deus. É difícil, né, irmãos? Ah, pastor, ainda mais para o senhor, hein, que está na frente da igreja toda. É verdade. Mas eu não decido olhar para a ovelha ou para o líder com o ato de ser insuportável. Porque suportar é vencer aquele que é insuportável. Então quando você estiver aqui na igreja, pastor, tem minhas diferenças. Irmãos, com todo carinho aqui, já veio gente de outras igrejas para cá que eu mandei voltar. Estava num gabinete. Porque às vezes era uma coisinha tão pequena. E a pessoa voltou. Só que 3 meses a pessoa falou assim, pastor, não consigo mais. Aí nós entendemos. Então não é simplesmente encher templo. Não, irmãos, não estou preocupado com isso não. O Espírito faz. A questão toda é, nós estamos convivendo em unidade no Espírito? Estamos preservando isso? Porque, irmãos, a igreja está crescendo, você está reparando? Glória a Deus. E a gente vai crescer, todo mundo para cada um por um canto? Não, não. Olha aí que está ao teu redor, é a família de Deus. Dá para a gente perder, se preservar? Não, vamos preservar. Vamos ser sal na vida do outro. Glória a Deus. E vamos suportar com humildade. Sabe por quê, irmãos? O final do texto vai mostrar que o apóstolo Paulo, ele traz para nós o porquê que Paulo está pregando tudo isso. Olha o que Paulo vai dizer no finalzinho. Por que essa responsabilidade? Por que tudo isso? Porque ele vai dizer assim, porque há somente um corpo. Será que há motivos para viver essa unidade hoje? Claro que há.
Porque há somente um corpo, há somente um Espírito. Fomos numa só esperança, é só Cristo a esperança para nós. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Há razão melhor para preservarmos a unidade do Espírito na igreja? É só um batismo, irmão. É uma só fé. É um só Senhor. Então o meu Senhor é o teu Senhor, glória a Deus, amém? Então quando nós estamos debaixo do mesmo senhorio, essa visão de unidade é no Espírito. Irmãos, eu olho para o Bruno, vem cá Bruno, vem cá. Eu olho para o Bruno chegando, e eu visto camisa assim, mais social. Olha o estilão do menino, malhado. Ó, cabelinho de lado com gel. Então eu não tenho divisão, porque ele usa o tênis, a calça parecendo meia, né? Eu tenho a meia lá embaixo, a cabelo lá embaixo. Não, eu estou olhando para o Espírito Santo que está no Bruno. E aí eu começo a me relacionar com o Bruno a partir do Espírito. Eu não tenho divisão com o Bruno. E ele pode até ser de outra religião, irmãos, mas eu posso olhar para o Espírito e dizer: Senhor, eu respeito esse menino. Eu decido amá-lo, independentemente de qualquer coisa. É a unidade do Espírito, não a unidade de pessoa. Pode sentar. Mas aí eu tenho os idosos. Eu tenho pessoas a Dona Maria. Acertei, Dona Maria? Dona Maria. Cabelinho branco. Então qual é a profecia? Por isso que eu entrei no louvor aquela hora, porque Joel vai dizer: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem filho e tem filha profetizando no altar. Mas ele vai dizer que os jovens vão se converter aos pais e os pais aos filhos. Os idosos vão sonhar e os jovens vão profetizar. Está aqui, está acontecendo. Então se nós tivermos essa comunhão no Espírito, nós vamos ir no mais profundo. Vamos viver sonhos maiores. Pastor, vou fechar com isso. Alguém disse para mim, está aqui meu amigão Edenilson, falou assim: pastor, o senhor fala pouco de dinheiro. E eu falei: que bom. Mas a igreja caminha também, irmãos, porque ela precisa de dinheiro. Precisa ou não precisa? Você paga o meu salário. Essa luz funciona por causa dos dízimos. Estamos sonhando com projetos maiores e tem que ter as entradas. Não tem jeito. Mas aí você fala assim: eu me basto. Eu vou entregar o quanto eu quiser e bem entender. Porque cada um dá conforme o seu coração. Pois é, pegou o texto, usou tudo errado. Então qual é o Espírito? Está todo mundo no Espírito aqui, amém? Então se está todo mundo no Espírito, qual é a visão do Espírito para esse lugar? Sermos dizimistas. Só isso. Sermos ofertantes. Abençoar os que precisam. Sermos cooperadores na vida do outro. Semearmos. Tudo que você semear, você vai colher. Mas a gente começa a falar de dinheiro, já tem gente que já começa a se coçar, levanta, vai embora, já vai começar dinheiro de novo. A porcentagem que aparece no telão, ela não tem a ver com o nosso alvo, meta financeira, não. A gente não precisa disso, não. Mas nós temos o quê? Projetos. Existe uma receita. Essa igreja fechada ou aberta um mês, sai 100 mil do caixa. 100 mil. Talvez até mais. Então se tiver uma pandemia, não vai ter em nome de Jesus, mas se tiver alguma coisa, um mês fechado, tem que sair 100 mil. E aí? Quem vai se unir com a gente? Você pode não querer, mas eu estou em unidade com o Espírito. E o Espírito é especialista em levantar os ceifeiros para a obra. Você não quer participar da obra? Eu vou levantar outro. Não pense você, querido, querida, que está aqui hoje, que está na transmissão, que Deus vai ficar fazendo mimo contigo. Você não quer participar? Vem, bonito, vem, neném. A gente precisa tanto de você. Jesus não lida assim, não. Porque não é Jesus que vem para onde eu quero ir. Sou eu que sigo Jesus. Então lançou as redes. Ou seja, deixa o passado, deixa a tua vida, deixa aquilo que você achava que era lucro. E agora o lucro é o quê? Cristo. Paulo fala isso. Então unidade no Espírito, irmãos, não é o quanto você dá, não é o quanto você tem na conta. Unidade no Espírito é o quanto o Espírito te governa.
Não, ele me governa meia parte. Pois é, a outra parte você que vai governar. Não tem unidade. Você quer experimentar a unidade hoje? Fica de pé no seu lugar. Você quer ser uma igreja em unidade no Espírito? É uma mensagem necessária. Guarde bem a centralidade, o eixo, que deve ser inviolável quando a gente fala de unidade. Primeiro, Jesus Senhor e Salvador, Jesus nascido do Espírito, Jesus morto, ressurreto dos mortos, Jesus à destra do Pai, fé somente em Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus, crer que existe céu e inferno e entender que estamos assentados nas regiões celestiais. Você não pode abrir mão disso. Pessoas podem viver em templos diferentes, circunstâncias diferentes, em denominações diferentes, mas tem uma centralidade do Evangelho. Isso nós não podemos abrir mão. Eu queria orar por unidade nessa manhã. Você gostaria de vivenciar isso como igreja de Deus? Nessa manhã você quer ser uma igreja unida no Espírito e preservar a unidade aqui dentro. Vem para cá. Eu quero fazer parte dessa igreja e experimentar essa unidade.